dele terminavam normalmente em 40 dias. Não raro era 28. Quando você termina um processo em 40 dias, não tem nenhuma conversa de prescrição, não tem nenhuma conversa de demorou, não tem nenhuma conversa disso. E isso não se pode atribuir a quem está lá como ator secundário. Não era ator secundário. Se você fizer andar, ou se fizer andar, por aquilo que está lá estabelecido como prescrito na lei, veja que são deveres, né? Se lá, prescrito na lei, se levar a sério aquilo, você pode terminar no tempo. Se não tivesse demorado tanto o processo lá no gabinete, quem sabe os caras estariam presos. De novo é assim. Por isso que a base é essa, ou seja, que a jurisdição se vê como um poder, a ação, que eu botei lá como demanda, se vê como um direito, particularmente como um poder, não é, de buscar a tutela jurisdicional, e o juiz, para poder decidir, faz um processo, ou seja, comanda um conjunto de atos que são pré-ordenados a um fim. Não quero me demorar, porque agora, de fato, passei muito mais. Eu disse, sobrariam só poucos conceitos mais, eu diria. Mas, assim, a sentença, que, em pese a crítica precisa ser dito, sentença é uma palavra que, do latim, tocava com o verbo sentire, e que precisa ser pensado desse modo, porque se lá era assim, aqui, de fato, não é. Sentença é um acertamento. Um acertamento, seja do caso penal que se estabelece com a prática do crime, ou, pelo menos, com a alusão de que se praticou um crime. Ou seja, essa situação de dúvida se deve punir ou não punir é alguma coisa que se resolve através do juiz. Ou acertamento dessa lide a quem me referi como conflito de interesse qualificado pelo direito, por essa pretensão resistida ou insatisfeita. Ou seja, o que se faz é acertar isso daí. Acertar está na mesma base daquele Scherner a que me referi há pouco. Coisa do juiz, diga-se de passagem, e que, portanto, torna sempre complicado, porque o que nós fazemos força é, em ainda acreditando no direito da modernidade, pensar no fato de que ele, porque existem regras, cumpre as regras para poder decidir conforme a elas, disposta nelas. E pouco levamos em consideração o fato de que ele decide, entre aspas, pela cabeça dele e por aquilo que nem ele sabe que está na cabeça dele. Aqui, o grande pecado do direito da modernidade, e com o qual nós ainda precisamos insistir, porque, dentre outras coisas, nós que vivemos uma democracia tardia, uma modernidade tardia, não podemos imaginar que o mínimo fundamental de que a modernidade prometeu para nós vai cumprido. Não vai cumprido. E, por conta disso, nós ainda precisamos insistir no fato de que as promessas deveriam aparecer. Quer dizer, é preciso tomar em consideração que esse acertamento não admite se dizer qualquer coisa. E que ele deve sim ser marcado pelo conhecimento adquirido no processo, conhecimento que vem da instrução que se faz. Por isso, esse conhecer é de instrução. É por isso que o processo tem uma fase onde se pede, postulatória, tem uma fase de instrução, onde se trata de trazer conhecimento que vem pela prova. Então, estão produzindo prova. Claro que o cara não precisa ficar 6 anos com o processo do gabinete, porque para produzir o conhecimento ele não precisa ficar tanto tempo lá, vamos dizer assim. E uma fase decisória. Se decide sobre aquilo que se conhece, e se conhece sobre aquilo que é a porta do conhecimento. Eu só estou dizendo isso para explicar o que significa uma tese que não é pouca, mas que diz a importância de como para o processo, e o jurídico aqui é essencialmente linguagem, em que pese seja uma linguagem que aponta na direção daquele sujeito racional lá, aquele sujeito do eu. Mas que é linguagem sim, e por isso faz com que os advogados, os juristas, de uma maneira geral, não se eximam em forma nenhuma de estudar, não só a linguagem, desde a base da base, desde o Crátilo, mas desde lá, Saussure, etc., Jacobson, tudo que possa interessar.
E claro, se você se interessar só um pouquinho por isso, vai acabar, de uma certa maneira, logo se dando conta de que essa linguagem do racional aí, na hora do dizer o direito, diz o direito sim, esse sujeito, mas diz um direito que vai para muito mais além. E naquilo que vai para além, faz todo sentido ter um fórum assim. É por isso, um fórum que eu digo é um fórum de discussão sobre isso. É por isso que, com esse conhecimento, se decide, ou seja, se sentencia, e como desde sempre nós somos desconfiados com essas decisões, ainda que alguns possam pensar meio deuses, nós, ex ante, admitimos que das decisões se recorram. É por isso que se tem uma reabertura do curso, é por isso que chama recursos, voltar a correr, recursos, até que a decisão, da qual teoricamente não se caiba mais recurso, possa efetivamente passar em julgado, possa se tornar definitiva e ganhe a estabilidade que deve ganhar. Essa estabilidade que ela deve ter, que é determinada por uma imutabilidade, essa estabilidade para nós chama coisa julgada, res judicata. A estabilidade que a decisão ganha, tornando definitiva e, de consequência, como queria que eu venda a lei entre as partes, entre aspas. Quero só fazer uma pergunta no final, que é bem legal. Todo mundo sabe que, no Seminário 11, Lacan trabalhou 4 conceitos fundamentais da psicanálise. Inconsciente, transferência, pulsão, repetição. Anos 60, 64. Ontem ainda li um texto do Miller no livro para ler, o Seminário 11. A pergunta que eu faria era assim, minha pergunta era assim, o que esses conceitos, inconsciente, transferência, pulsão, repetição, o que esses conceitos têm a ver com o que eu disse nessa hora aí, 45 minutos? Se você disser assim, tem tudo a ver, como de fato tem, e é por isso que eu não falei aquilo que você queria, por causa do interesse deles, é porque aqui não temos muita saída. Nós precisamos mesmo, não só pensar na grandiosidade disso, e na grandiosidade que foi Lacan, etc., mas pensar como nós, ainda que façamos um discurso, veja, estou 1h45 falando desse negócio, estou enfadado já com minha voz mesmo, mas como nós, do que nós tratamos é alguma coisa que, do ponto de vista das consequências do efeito desse discurso, pode ser um nada. Ou seja, é possível que você olhe para lá e diga, inconsciente, transferência, pulsão, repetição, você não falou nada disso. Você não tratou nada disso. Não foi disso que você tratou. Você não falou uma linha disso aí. E, claro, eu não vim aqui para falar disso. Eu só estou mostrando que, se você disser tem tudo a ver, tem tudo a ver. E eu também acho que tem tudo a ver. Se você disser não tem nada a ver, isso tem que ser tomado como um incentivo para que se possa poder estabelecer uma base e se pensar. Ninguém em sã... Ninguém! Nenhum jurista do mundo em sã consciência poderia dizer que algo como inconsciente, transferência, pulsão e repetição não tem nada a ver com uma estrutura na qual necessariamente, por exemplo, se decide através do juiz, e o juiz diz o direito. Tu precisa ser muito alienado demais para não conseguir isso enxergar. Isso, né? Isso grande, assim. Ó. Cansei, moçada. Espero que vocês tenham entendido o meu esforço. Obrigado. Olha, eu confesso que fiquei desejoso de ter
um poder na mão, como aquele controlezinho do vídeo, que pudesse submeter o professor Jacinto, no sentido de dar uma pausa e repetir, pausar e repetir várias de suas falas. Gostaria de ter tido esse poder de pausar e repetir, e a cada repetição eu ia pensar uma coisa diferente. Eu vou dizer 6 vezes que eu tive essa vontade de pausar o Jacinto e repetir. Primeira, quando ele disse que o direito ignora o inconsciente. Se ele só falasse isso hoje, nós acho que ficaríamos aqui muito tempo discutindo isso. O direito ignora o inconsciente e as consequências dessa fala. Segundo, para o direito, o que importa é o sujeito racional. Só lidamos com o sujeito racional, pelo menos com o que nós achamos que é racional. Terceiro, o direito que nós lidamos nos tribunais é o direito da modernidade. O direito foi construído pela modernidade. E o juiz foi construído pelo direito da modernidade. Isso tem repercussões infindáveis. Quarto, o direito parte de um mito. Toda a estrutura do direito parte de um mito. 5, a noção de culpabilidade, apoiada na noção do livre-arbítrio. E 6, as decisões do direito vão além. As decisões do direito permanecem no tempo. Tudo muda, mas as decisões do direito, as sentenças, formam coisa julgada material e atravessam o tempo. Essas 6 passagens do discurso do Jacinto, só elas mereceriam 6 encontros nossos para destrinchar tudo isso. E eu acho até que nós erramos no tema. O tema dessa palestra não revela tudo do que foi tratado aqui. Conceitos jurídicos para os psicanalistas. Na verdade, tratamos de conceitos jurídicos para os juristas, porque apenas esses 6 enunciados, são apenas 6 que eu selecionei da fala do Jacinto, são capazes de revolucionar o estudo do direito. Talvez o primeiro ano de um curso de direito começasse por esses 6 conceitos estudados não sob a ótica estrita jurídica, mas sob a ótica de um saber mais ampliado. Então, eu lamentando não ter tido esse poder de restringir, pausar e repetir a fala, eu só convido a todos vocês, nos pouquíssimos minutos que nos restam, a fazermos algumas manifestações sobre o que foi falado aqui, mas, infelizmente, temos limitação temporal por causa desse auditório estar, e também dos nossos afazeres. Mas eu não posso encerrar sem passar a palavra, ainda que nós estabeleçamos um prazo aí para encerrar em 15 ou 20 minutos, porque também não podemos prender o professor Jacinto aqui, que vai voltar para Curitiba. Então, com base assim, nesse tempo de 15, 20 minutos, eu peço manifestações telegráficas de todos nós. Eu queria começar aqui pelo professor Antônio Pedro. Bem, bom dia a todos. Bem, eu fiquei agora, estou mais preocupado, porque eu fiquei com mais dúvida ainda, e vocês veem o quanto é complicado e o quanto é difícil para a gente estabelecer de uma forma minimamente assim,
segura o que é difícil ser, né, uma interlocução entre o direito e a psicanálise. De certa maneira, o tema conceito jurídico para psicanalistas também são conceitos jurídicos para juristas, mas, de certa maneira, também nos ajuda e nos permite alertar aos psicanalistas que querem, a partir desse lugar, pensar o direito, o quanto é importante dominar certos conceitos. E, bem, a questão da interlocução entre o direito e a psicanálise, já desde quando o professor Jacinto começou a falar, então, é uma questão que precisa permanecer sempre em aberto. Isso nos convoca também a questionar a certa onipotência nossa em achar que podemos, mesmo em qualquer tipo de encontro, estabelecer uma articulação e uma ligação que seja, de fato, uma articulação coesa. Não dá. Bem, até porque o campo da psicanálise, mais do que uma técnica que o direito pretende ser, quando se diz, né, os operadores do direito, a psicanálise é também uma ética, né? E é uma ética que fala a partir de um outro sujeito. Isso que o professor Jacinto estava falando para a gente. Enquanto a psicanálise está muito importada com o campo mais do que os enunciados efetivos, mais o campo da enunciação, o campo da lei, o campo do código é o da enunciação efetiva. E como que a gente vai fazer para pensar junto uma forma pelo qual não podemos abandonar, porque, muito embora o que a modernidade nos legou está em cima da mesa, como o professor Jacinto falou, é dali que partimos, né? Então, o reconhecimento de que existe um sujeito barrado, um sujeito dividido, ele vem para nos fazer, de certa maneira, questionar, ou pelo menos repensar essa sensação, ou esse desejo de totalidade que o direito tem ao afirmar um outro sujeito. Mas eu me pergunto, e de certa forma tenho visto que isso não significa abdicar, ou de certa forma excluir o tipo de direito, o tipo de sujeito que o direito fala, né? Até porque, muito embora a gente tenha muito o que criticar, é a ideia de um sujeito racional que permite ao discurso jurídico, de certa maneira, entre aspas, aqui, se tornar objetivo, né? E neutralizar-se, embora tenhamos muita crítica a fazer à necessidade de neutralização do direito, justamente pelo que a psicanálise nos traz. Bem, vários conceitos aqui são importantes, aí eu citaria para a gente, acima de tudo, refletir o que a psicanálise pode nos ajudar, porque se estamos num fórum de direito de psicanálise aqui, é porque, de certa maneira, precisamos que vocês nos ajudem a pensar sobre certas coisas. A ideia de conflito, por exemplo, que está na base do que o professor Jacinto atravessou aqui, quando trabalhou alguns conceitos principais aqui. Bem, a ideia de conflito é central na psicanálise, né? Mas de que maneira? É o do mesmo conflito que estamos falando? E a ideia de demanda que o professor Jacinto colocou aqui? Bem, se no seminário 11 trabalha o inconsciente, a transferência, a pulsão, né, e a repetição, de que maneira o conceito de demanda que temos no direito pode ser articulado com o conceito de demanda que é atravessada na psicanálise? Eu não sei se dá. E é isso que a gente precisa trabalhar junto, né, para poder entender se existe um meio termo, né? A culpabilidade, então, se a culpa é um núcleo, assim, de certa maneira, fundante para a psicanálise, e o direito também trabalha com a culpa, de que como podemos, então, aperfeiçoar e refletir e criticar a forma com que o direito pensa sobre a culpabilidade. É isso que a gente está aqui também. Você vê que eu tenho mais perguntas do que, evidentemente, respostas, mas é isso que a psicanálise quer que a gente tenha, né? Temos problemas também, especialmente no que diz respeito ao lugar da verdade, que, de certa forma, é de outro lugar que a psicanálise fala e é de outra coisa que o direito também pretende fazer, né? Agora, a crítica é válida, porque se o direito, principalmente o nosso processo, diz ainda numa verdade real, e o real é, para a psicanálise, um dos nomes do impossível, ficamos, então, pensando se essa verdade que o direito pretende alcançar não é, de fato, impossível, né? São formas que a gente tem para refletir a partir do direito. Toda a lógica do poder e, de certa maneira, a relação que a perversão possui com o poder, de que maneira, então, se o direito centrado nessa potência jurídica, de que maneira ele cruza com o estilo perverso de ser que o Birman explica, né? Isso a gente também precisa pensar. Bem, de qualquer maneira, o professor Jacinto falou, a conduta humana aos olhos dos outros, não raro, é uma aberração. Que significa a gente a pensar também vários outros problemas ligados à forma com que os julgamentos ocorrem,
o que se chama de uma criminologia sempre do outro, né? A psicanálise talvez nos ajude a pensar a forma com que a relação se estabelece entre o eu e o pequeno outro. Bem, e aí a gente também precisa refletir juntos se a psicanálise pode nos ajudar em alguma coisa no que diz respeito ao conceito de família, de que maneira o direito pode, então, junto com esse diálogo com a psicanálise, refletir a respeito dessa categoria, como o direito pode lidar com o afeto, e o afeto é um conceito importante, uma categoria importante para a psicanálise. O direito ele pode tornar o afeto quantificável. É possível isso? Então, esses são alguns questionamentos que eu acho que essa interlocução, mas que nunca vai ser possível fazer a partir do lugar da psicanálise se você não conseguir pensar se o afeto pode ou não ser incorporado dentro do conceito de dever. É um dever? É possível uma prescrição afetiva? Então, assim, se você não domina certos conceitos jurídicos, que, na verdade, são importantes para nós juristas, os psicanalistas também não vão ter condição de produzir para o direito algo que forneça essa interlocução. Então, os conceitos que, como foi o professor Jacinto terminou, a respeito do que o Lacan fala no seminário 11, de certa maneira, tem tudo a ver, isso que a gente precisa, isso é que a gente precisa investir, né? E saber de que maneira a gente vai articular isso. Bem, então, se a psicanálise é mesmo essa interrogação, eu termino junto com ela, né? Esperando que a gente possa avançar nos próximos encontros que a gente tem aí. Muito obrigado. Eu queria propor, já que ouvimos dois juristas, eu queria propor conceder a palavra preferencialmente para quem não é da área jurídica. Primeiro queria agradecer todos esses conceitos, porque imaginava outra coisa que ia ser, não é? Aqueles termos que a gente ouve e que não sabe o que significam quando escuta algumas coisas. Mas eu acho que o que tem não sei se é um conceito da psicanálise, mas tem um ponto em comum, que a psicanálise trabalha com a ideia de que o sujeito é responsável. Me parece que isso tem uma articulação, um encadeamento com o direito absoluto, não é? Porque é outra responsabilidade que o sujeito vai ter perante um juiz, perante um semelhante com o qual tem um conflito, mas do que o sujeito fala, ele é responsável, e do que acontece com sua vida, embora ele se apresente habitualmente no início como um sujeito racional, que vem à consulta, é um sujeito racional. Eu sou assim porque sou assim. O outro me faz. Então, o trabalho do sujeito na análise vai ser, além de se encontrar com esse impossível, com aquilo impossível de dizer, etc., com furo, também é com a responsabilidade do que ele faz com essas questões. Então, eu acho que isso é absolutamente junto com a questão do direito. Mais alguém? Mais alguém quer se manifestar? Ali atrás. Sim, o que eu queria, assim, independente do que... Se o sujeito, né, seja esse sujeito da modernidade, seja esse sujeito que estendeu até hoje as coisas da modernidade, e se ele é esse sujeito, vamos dizer, da psicanálise, e se ele é assim mesmo, né, então, esse direito, de alguma forma, esse direito que a gente fica discutindo aí, tem a ver, sim, com o inconsciente dele, porque se ele é esse sujeito, ele produz as coisas que ele produz, né? Ele produziu o seu estado moderno, e produz, pode ser até como sintoma, pode ser até como repetição, pode ser até como qualquer coisa, ou como farsa, ou como uma certa tragédia, né? Esse direito. Então, isso que, de certa forma, pode ser que esse direito não se diga assim,
Pode ser que esse sujeito hoje, da modernidade, essa totalização, esse todo mais, isso que eu quero perguntar, esteja tão assustado com tudo isso que produziu, que queira um pouco se sair disso. Mas só tem um sujeito, de certa forma, barrado, não sou de psicanálise não, tá, gente? Então, mas, de qualquer maneira, se a psicanálise fala dele e ele é verdadeiro assim, tudo que ele produz, como a Laura falou, é uma produção da responsabilidade dele, é uma questão que, às vezes, eu fico me colocando, quando a gente coloca tanto, que isso que está aí como direito, né, é alguma coisa que a gente pode fugir dela, buscando o nosso sujeito psicanalítico. Não sei, mas isso, para mim, é uma questão, né, que eu gostaria que a gente pensasse um pouco. Gente, mais alguma pergunta? Quem aqui é do campo da psicanálise? Então, vamos, fala alguém aí, vai. Não? Ela vai falar. Quase intimada a falar. Bom dia. Eu não teria nenhuma assim, pergunta, teria várias, né? Mas não teríamos tempo. Eu gostaria de agradecer muito, principalmente esse trabalho que vocês estão fazendo, que é a psicanálise no campo jurídico. É algo que há uns anos atrás, praticamente há 10 anos, pensávamos ser algo do impossível, não por causa da psicanálise, mas por causa desse lugar, né, que a justiça tem, como o senhor mesmo falou, da questão desse real que não é o nosso real, né? Trata-se de uma realidade que está aquém da realidade que acreditamos. E agradecer que trabalho como perita no campo judicial, também como assistente técnico, e tenho tido alguns embates com alguns profissionais da área jurídica, porém tem outros também que permitem uma abertura, como aqui, essa abertura, né, de troca de saberes, de entrada de saberes, onde, há mais de 100 anos atrás, quando Freud disse, em seus trabalhos, que o sonho dele era ver a psicanálise em vários âmbitos da sociedade e que isso era possível, estarmos aqui conversando e articulando sobre isso é algo realmente, digamos assim, podemos criar novos paradigmas para essa nossa realidade. Muito obrigada. Jacinto, quer comentar? Desculpa. Que isso. Meu nome é Roberta, eu sou estudante da Psicologia Jurídica da UERJ, e quando o senhor fala da questão de Antígona e dos mitos, e o doutor Antônio fala da questão da culpa, fundante da psicanálise, que me remeteu a outros mitos, a questão do Édipo, a questão do totem tabu e de Moisés o monoteísmo, que, na sua base, estão relacionados à questão do parricídio e a culpa. Então, isso também me fez pensar sobre a questão da origem da lei, essa lei maior do L maiúsculo, a questão simbólica. É só para pensar também, né, nessa questão da origem da lei e a questão dos mitos. E esses mitos também vieram à minha mente, do Édipo, o totem tabu e o Moisés o monoteísmo, na questão da transmissão da lei. É isso. Acho que vocês têm todos razão. Acho que vocês têm toda razão. Pelo fim, você viu, não deixei, eu não tive tempo. E com o tempo que eu tive, com o tempo que eu não tive tempo, e com o tempo que eu tive, era possível fazer o que eu fiz. Mas ali onde você toca, eu não deixei nenhuma dúvida. Eu disse todas. Todos os campos, todas as teorias e todas as ciências partem daí. Sem um pai primevo não tem psicanálise. Porque você tem que ter um conceito do qual partir. O conceito do qual partir. É por isso que Freud está aqui. Por isso que nós ainda estamos com Freud. Porque o cara
organiza um sistema. Por isso nós vamos com o Kelsen. O cara organiza um sistema. É como se ele, sabe, se ele fundasse a outra mesa, vamos dizer assim, onde nós vamos dançar. Claro, eu não usei o exemplo da psicanálise, mas é de um campo que se trata. Eu usei o exemplo da física para falar de alguma coisa, usei o exemplo do direito, usei o exemplo da teologia. Como você faz teologia senão partindo de Deus? Deus é, por excelência, o mito. A palavra, veja como tem uma palavra primeira, tem um significante primeiro. Uma palavra que é dita no lugar daquilo que se não pode dizer. Veja, eu não estou nem dizendo que não existe, estou dizendo que eu não tenho palavra para dizer, é diferente. No arsenal de linguagem não tem nenhuma palavra, tanto que na falta. No lugar daquela palavra, a gente mete um velho de barba branca, Mariano Suassuna meteu um negão lá, não estava legal? Não estava legal o Deus do Suassuna no julgamento do Alto da Compadecida, Fernanda Montenegro, não estava legal? Ou seja, olha, por isso que nasce uma religião todo dia. Porque em nome daquela palavra você... É mais complicado, né? Não nasce uma física todo dia, os caras não vão lá defender. Então, nesse aspecto, parece duvidoso. O fato de que se trata de um sujeito, esse é o ponto. Quando eu comecei falando o que eu falei, e dizendo direito, percebe? Eu não disse no direito não é, o direito ignora, isso não significa dizer que não é, não tem. Significa dizer que nos juristas, se você for lá perguntar se eles estão preocupados com aquilo, ou se aquilo é tomado em consideração na cadeia de significantes que eles usam para exprimir as coisas dele, não usam. É isso que eu quis dizer. Quando o ignorar aí, não é? O ignorar aí, muito mais do que um ligado à noção de nócio, não é? A noção de nócio, que está na base dessa palavra, está refletido o fato de que você não toma em consideração. Não é? Algo pode não ser porque não é, mas pode não ser porque também você não considera. Então é um pouco disso aí, um pouco disso que se trata no direito. E aí é que está o problema sabe? Aí que está o problema da resistência dos juristas. Por quê? Porque o fardo a se carregar é muito grande. Por que os juristas constroem, já que o Antônio Pedro falou e falaram, constroem o conceito de culpabilidade dessa forma? Porque é a maneira que os caras do século XIX encontraram para poder explicar por que se reprovava. Por que se reprovava? Mas, em compensação, não só pelo que ela disse, mas pelo que ela disse que faz, eu tenho lido hoje laudos que os juízes têm usado de psicólogos, etc. e tal, tenho visto laudos, e tenho transitado por laudos, interessado nisso, tenho transitado por laudos que me deixam provavelmente de cabeça em pé, de cabelo em pé. Porque, de repente, a forma, na falta de resposta, você precisa dar uma resposta. E aí a resposta vem. O problema é que você precisa de tempo. Eu não sei, quando eu li o seminário 6, ou seminário 8, sei lá, do Legendre, sobre a questão do pai, o caso do Cabo Louti, no tribunal do Canadá, Ottawa, no tribunal do Canadá, um guarda que estava lá, saiu disparando dentro do parlamento e matou um monte de gente, e era a questão toda da resposta, então é um problema da responsabilidade, não é? E claro, depois de tudo, no frigir dos ovos, a comissão que os caras criam é preciso responder para o cara. Por quê? Porque se você não responder para o cara e disser que ele é inimputável, você vai condenar esse cara para o resto da vida. Quer dizer, a questão aqui é fazer com que o cara, ou seja, criar uma condição para que o sujeito possa
Não se tratava de discutir se o cara era bandido, não era. Tanto ele não era bandido que ele era um exemplar soldado. Um exemplar soldado. Então, é muito disso, não é? E, claro, o Antônio Pedro não disse, mas eu, quem sabe, diria, uma das coisas mais relevantes aqui, para efeito de aproximação, é exatamente a questão da palavra. Então, lá pelas tantas eu apontei na direção, lá pelas tantas eu não tinha, estava no final, não tive correndo, não tive, mas eu disse, isso é para mostrar como o direito opera por excelência com a linguagem. Quando nós estamos aqui, tem um crime ocorrendo. Este crime que está ocorrendo agora vai ser julgado. Casara vai julgar daqui a 3 anos esse crime. O que ele sabe desse crime? Nada. Nem nós, porque ele está lá, mas nós não sabemos. Veja. E como é que ele vai julgar? Pelo conhecimento que tiver dele. Como o conhecimento chega nele. Isso é que me levou para a psicanálise. Ou seja, é de uma linguagem que se trata. Aí é que está. E essa linguagem não vem, digamos assim, purificada. Ela vem impregnada. Dizer que uma linguagem está impregnada, no direito, para alguns juristas, é uma excrescência. Porque o direito só pode ser, enquanto, senão não é direito, enquanto puro, desligado daquilo que nele é. Então, e aí que vem, mesmo ao mesmo tempo que eu faço discurso da moral, eu sou obrigado a dizer que tem um monte de outra coisa que o impregna, do qual ele não pode se livrar. Então, se você, um dos grandes esforços hoje está em exatamente manter esse lugar. O que parece indiscutível, e isso sim, e que ao mesmo tempo é que, digamos, nos incentiva, nos coloca um pouco de cautela, um pouco de medo, porque se nós operamos com a força, e seria o domínio do jogo da força, se operamos com a força, e eu tentei mostrar isso dizendo que 2 deputados discutem, atravessam a praça para tentar simbolizar isso, se nós operamos com a força, é preciso tomar em consideração o fato de que o jeito que nós resolvemos, pelo arsenal que nós temos, é extremamente deficitário. Então, se é assim, é preciso, dentre outras coisas, tomar em consideração também o fato que, os tempos, já é de outra coisa, mas é relevante, ou seja, não é só do ser, o tempo da gente, tratado na estrutura da cronologia, às vezes precisa ser restrito, de uma maneira tal que os tempos, quem sabe, necessariamente longos, pelos quais você tivesse que analisar alguém pelo qual vai fazer um parecer, que esses precisem ser respeitados como tal, e que, lá pelas sanções, o direito não admite. Vocês não vão me fazer acreditar, porém, que se pode fazer um laudo em 20 minutos. Tenho pego laudos assim. 10 minutos. Falei, o doutor foi falar com a psicóloga. Foi? E daí? Daí que ela conversou comigo e fez um laudo. O laudo era contra você. Quanto tempo ela levou? 10 minutos. Claro, aí dá para imaginar o que vem nesse laudo. Por quê? Porque vem com uma questão de tempo, né? Num tempo assim, sequer ato analítico que você possa ter, sei lá. Então, que uma das coisas fundamentais é isso, quer dizer, nós operarmos pensando que o lugar da linguagem é, por excelência, um lugar que nos aproxima. Mas para os juristas, talvez a coisa mais relevante seja fazer aquilo que eu fiz lá no começo, de dizer, ei, tem outra coisa aí, e sem ela não dá para operar. Hoje eu já estou aqui falando disso. Há 20 anos atrás, não é que eu não estaria aqui, há 20 anos atrás, quem estava aqui estava dizendo que eu era um doente mental. Eu brinco lá no núcleo, cada vez que nós vamos pedir dinheiro para fazer um evento, ninguém dá. Porque vocês estão fazendo uma coisa, se eu faço coisa
sobre a reforma do processo penal, até arrisca ganhar dinheiro. Caixa Econômica, o Banco do Brasil dá dinheiro. Se eu chamo para fazer alguma coisa do núcleo de direito de psicanálise, os caras não dão, eles acham que nós somos malucos. Então eu brinco com esse troço para dizer que em Curitiba nem os caras do Pinel dão dinheiro para nós, porque eles acham que nós somos malucos. Só que a diferença é que, ora, de repente, ora, o próprio direito se vê na contingência de ampliar o diálogo de uma maneira tal a perceber de uma maneira diferenciada o fato de que ali, para além daquele sujeito racional, tem alguma coisa a mais, sim. E que não raro é determinante, não por conta daquilo que pudesse ser a imputabilidade ou a menoridade, ou porque vocês já perceberam toda a discussão, por exemplo, da menoridade? É porque os juristas a isso dizem que o cara não tem capacidade de querer, de querer, e entender e querer. E aí você diz, mas querer ele tem, porque ele vota. Aí você diz, o jurista diz, mas ele não tem a capacidade de entender. A capacidade de entender. Então, é nisso que onde os juristas se socorrem, ou seja, se socorrem num arsenal, ora, que parece evidente que é de uma fragilidade em alguns aspectos, porque nesse inclusive, não se trata de não punir, o que se trata mesmo é de punir certo. Porque se você pegar, não é um menor e nem um adulto, se você pegar essa gente e enfiar num presídio que onde cabe 5, eles metem 35, é evidente que esse sujeito você vai perder. Ou não? O que se vai fundar nessa merda? Eu conto porque é verdadeiro. Eu fui na Comissão Nacional da Ordem dos Advogados visitar os presídios paraguaios. Depois de infindáveis reclamações sobre violação de direitos humanos. E a nós foram apresentados os menores, porque no Paraguai a minoridade é 14 anos, os menores foram apresentados, grande parte deles não tinha documento e não tinham sequer 14 anos, foram apresentados, não só porque em imberbes, etc. e tal, mas todos foram apresentados no colo dos adultos aidéticos. Porque você condenava os caras a servirem de pasto para os caras que estavam presos. Diga se cabe na cabeça de um ser humano, porque eu não vou nem falar de blá blá, não, de um ser humano, cabe na cabeça de um ser humano que você condene essa gente por absoluta inoperabilidade do Estado, não só à morte, mas a servir disso. Em nome do quê? Certamente não foi daquele pacto ao qual me referi, não foi do contrato que nós fixamos para a regência da sociedade. Nessa hora, isso a mim soa como safadeza política. Safadeza política. Então não é, percebam como não é simplesmente a capacidade de entender e volere, querer e entender. É muito mais. Eu até posso achar, eu também não gosto dos menores que cometem crime, mas o que nós sabemos, o que nós percebemos aqui, é que não tem muita saída. Porque quando quando essa realidade se transforma em real, nós sabemos o que vem pela frente. Então, a impressão que dá é assim, nós temos um mundo. Nós temos um mundo, nós estamos simplesmente explorando aqueles 3% do cérebro que nós temos um mundo. Mas, claro, antes de tudo, volto para um ponto, isso precisa ser feito com muita responsabilidade, porque senão você troca de Deus, não é disso que se trata. Não é disso que se precisa ser muita responsabilidade para isso, muita responsabilidade. Cada vez que a coisa aperta, eu disse, eu não sei quanta gente, centenas de gente eu mandei para o consultório. Quem sabe a atitude mais honesta de um jurista em relação a esse ponto. Você sabendo do que se possa, de uma certa forma, significar aquilo, você fazer ir lá.
E eu estou dizendo isso porque, assim, eu não quero que um juiz seja psicanalista. Não é para um juiz ser psicanalista. Porque de um juiz o que você cobra racionalmente é que a atitude dele seja uma atitude pautada. Lembra que nós discutimos discrécio? Lembra quando nós falamos da discricionariedade? Do juiz você cobra que ele fique entre aqui e entre lá. O que nós sabemos, o que sabemos, é que ele não só não fica, como não fica mesmo. E naquilo que ele vai para além, para o bem ou para o mal, está para além. É mais além. Claro, eu diria, porque ele goza, né? Ele goza. Ele goza. Ou seja, eu acho que é um mundo, é um campo, nós temos toda uma... E hoje isso começa, porque de repente quando você começa a ver que vai entrando, isso vai abrindo um espaço, já não há, eu diria assim, aquela resistência que era comum antes. E isso parece ser fundamental. Eu acho que o caminho é esse mesmo. Um dia eles vão dizer que nós éramos malucos, mas eu acho que vão dizer que valeu a pena. Então é por isso que vale a pena, não é? Eu acho que vale a pena. Bom, meus amigos, já são 12h30. Nós temos que liberar o professor Jacinto, agradecendo a sua disponibilidade de se despencar de Curitiba até aqui e agora retornar a Curitiba para enfrentar esse tema que é um desafio muito grande para os juristas, maior para os juristas do que para os psicanalistas. Então, eu convido a todos para a próxima reunião, que deve ser dia 8 ou 9 de julho, no auditório aqui em frente. Nós vamos confirmar por e-mail e pelo Facebook. Antônio quer falar, quer dar algum aviso? Casara quer dar algum aviso? Então, agradecemos muito ao professor Jacinto e muito obrigado a todos. Foi uma pancada. Casara, foi uma pancada. A gente tem tema aí para 4 encontros. Mirza, quero te apresentar um